Você sabe como uma placa solar fotovoltaica faz para gerar energia elétrica? Sabe aqueles módulos solares que a gente vê nos telhados das casas? Já parou para pensar como é que é o princípio de funcionamento deles? Como é que eles fazem para pegar a luz do sol e transformar ela em energia elétrica? Se você não sabe, você quer entender melhor ou quer aprender um pouco mais sobre isso, vem comigo que a gente vai aprender isso agora. Vamos lá! Olá! Meu nome é Daniel Vieira, sou professor do Instituto Lumes e hoje vou mostrar para vocês como é que esses módulos solares fotovoltaicos, esses painéis que a gente instala nos telhados e tal, que a gente vê aí por toda parte já, como eles fazem para gerar energia elétrica. É muito legal, muito interessante, vocês vão ver que só com o conhecimento que a gente tem do colegial dá para entender isso. Do colegial foi vintage, né? Do ensino médio dá para entender isso. Então é muito fácil de entender e é muito bom e muito importante, principalmente para quem já trabalha com isso, porque muitas vezes a pessoa está acostumada a fazer projetos, especificação desse tipo de sistema, ver quanto que vai economizar na casa do consumidor, mas não sabe como esse sistema faz para gerar energia elétrica, tirar a energia do sol está andando e transformar ela em energia elétrica. E é muito fácil, é muito legal. Para você fazer um projeto, uma especificação, basicamente você não precisa entender como é que um sistema, um módulo solar gera energia elétrica, mas é bom entender. Primeiro porque é muito legal, e segundo porque se o seu consumidor, seu cliente ou seu colega te perguntam como é que isso faz para gerar energia elétrica, como é que esse módulo gera energia elétrica, você vai saber responder, ou vai poder pelo menos compartilhar esse vídeo com eles, tá bom? Então vamos lá. É o seguinte, para começar essa nossa conversa, que o que a gente vai aprender hoje, vai tratar é como esse módulo solar, como esse painel gera energia elétrica, eu trouxe uma imagem aqui que tem o sol, que é muito importante, e a areia também, que é muito importante. Todos esses dois são super importantes para a gente gerar energia elétrica. E aí vocês vão entender por quê. Porque isso depende de um efeito que a gente chama de efeito fotovoltaico. O que é esse efeito fotovoltaico? Esse efeito fotovoltaico foi descoberto por um rapaz que chamava Becquerel, lá em 1839. Ele descobriu que alguns materiais, quando bate a luz do sol, aparece uma tensão, uma diferença de potencial, aparece uma voltagem, por isso é efeito fotovoltaico, tá? Então aparece essa voltagenzinha aí, alguns voltzinhos, poucos, em alguns materiais quando ele era submetido à luz do sol. Eu vou explicar direitinho o que é esse efeito fotovoltaico, aguenta firme. Agora, um dos materiais que mais tem esse efeito, em que mais acontece esse efeito fotovoltaico é o silício. E por sorte, o silício é um material que é muito encontrado na natureza. Tem muito, principalmente na areia. A areia tem muito silício. Então o pessoal usa essa areia, a areia mesmo das praias, para poder extrair o silício para gerar energia elétrica. Vamos ver mais ou menos, vamos ver direitinho como é que isso funciona. Bom, primeiramente, para a gente entender melhor o efeito fotovoltaico, deixa eu só retomar lá o colegial, o ensino médio, para falar sobre esse elemento que é o silício, que é o elemento que a gente acabou de dizer que a gente tira lá das praias para gerar energia elétrica. O silício tem número atômico 14. O que significa ele ter número atômico 14? Significa o seguinte, que ele tem 14 prótons lá no núcleo e 14 elétrons em volta dele, né? E aí, se ele tem 14 elétrons em volta dele, como é que ele fica? Lá no núcleo dele, lá nesse núcleozinho, tem 14 prótons, 14 nêutrons, né? Que a gente aprendeu lá no colegial. E ele tem 14 elétrons aqui em volta. Como é que esses elétrons ficam? Fica assim, ó. Na primeira camada cabe até 2 elétrons. Na segunda é 8. Como ele tem 14, ó, a primeira ficou cheia, 2. A segunda cabe 8. Como ele tem 14, já usou 2 aqui, 8 aqui, usou 10. Sobraram 4 elétrons. A terceira camada ficaria bonitinha, certinha, com mais 8 elétrons. Então a terceira camada teria que ter 8. Mas ele só tem mais 4. Se ele só tem mais 4 elétrons, porque ó, se eu somar 2 mais 8, 10. Com mais 4, 14. Se eu somar então tudo isso, eu vou ver que o silício, que tem número atômico 14, eu vou até escrever do lado, silício, número atômico 14. Se ele tem 14 elétrons, ficaram 2 na primeira camada, 8 na segunda, 10. Sobraram 4 aqui. Então ele tem 4 espaçozinhos para essa última camada. Ela ficaria cheia com 4. Como é que acontece esse efeito fotovoltaico? Como é que ele é? Ele é o seguinte, vamos supor que a luz do sol bateu. Bateu a luz do sol, o que acontece?
Esses elétrons que estão aqui, os elétrons que estão nessa camada mais exterior aqui, eles pulam, eles podem pular. Por quê? Lembra que a luz ela tem um comportamento de onda, mas de partícula também. A partícula da luz a gente chama ela de fóton. Ó, por isso fotovoltaico, tá vendo? É uma partícula de energia, né? Se essa energia bater aqui nesse átomo, nesse elétron, desculpa, se bater nesse elétron, esse elétron pode pular daqui e sair daqui. Isso é o efeito fotovoltaico. É o mesmo princípio do efeito fotoelétrico. Foi o que o Einstein desvendou lá no início do século passado, 1900 e pouquinho, né? Esse do Einstein é o efeito fotoelétrico. Basicamente, a gente usa efeito, é o mesmo princípio, mas fotoelétrico é para quando o elétron sai do material e fotovoltaico quando fica lá no material. Mas o mesmo princípio. Qual que é o princípio? Esses elétrons que estão aqui na camada mais externa, se bater uma luz aqui, em alguns materiais, esse elétron pode sair daqui. Se ele sair, vamos supor que tem muitos átomos daqui, saírem vários elétrons, forem para um determinado local. Agora mesmo a gente vai ver que local. Foram para um determinado local. O elétron é negativo, esse local onde os elétrons estão fica negativo, e aqui onde os átomos ficaram sem o elétron, fica positivo, não é? Porque tem o núcleo lá com próton, não é? Então fica positivo aqui, negativo do outro lado, gera uma diferença potencial, gera uma tensão. Esse é o efeito fotovoltaico. Eu vou, só para mostrar para vocês como é que esse silício fica na natureza, eu trouxe aqui, o mesmo átomo de silício, só que essas duas primeiras camadas estão lotadas, então não preciso nem me preocupar com elas. Só com a terceira camada representada, só essa daqui, que tem 4 elétrons. Como é que o silício fica na natureza? Ele fica assim, olha, ele ficaria legal se ele tivesse 8 elétrons. O que ele faz? Ele encontra um coleguinha dele, e aí ele diz o seguinte, coleguinha, compartilha um elétron comigo e eu compartilho um com você. Eles vão lá e se juntam. Então, olha, compartilhou com esse coleguinha aqui, agora então, em vez dele ter 4 na última, ele já está com 5 na última, só tem 3 espaços vagos. Chama o outro coleguinha, compartilha também. Chama o outro coleguinha, compartilha também. Como ele tem 4 elétrons, ele consegue compartilhar com 4 pessoas. Se ele compartilha com 4 átomos, se ele compartilha com 4 átomos, ele recebe mais 4 em compartilhamento. Então ele fica com 8 na última camada. Olha que lindo. Pronto. Assim que o silício fica na natureza. Ele se junta com outros átomos de silício e tal, e aí fica com 8 na última camada. E aí esse vizinho aqui também junta com outro, junta com outro, junta com outro, com outro, com outro e tal, e aí todos vão juntando e formam um cristal de silício. Esse é o silício na forma cristalina. Quem mexe já trabalha nessa área, já ouviu muito falar de silício cristalino. Por quê? Porque os módulos que a gente compra, quase todos, são de silício monocristalino ou policristalino. Esse é um cristal de silício. Ele fica assim na natureza. É assim que ele está. O que acontece? Se bater a luz aqui, por exemplo, esse átomo aqui, esse elétron aqui, pode pular aqui. Só que se ele pular, logo ele vai querer voltar, não vai? Porque aqui ficava tão bonitinho com 8, então logo ele ia querer voltar. O que o pessoal faz, então, para poder potencializar esse efeito fotovoltaico e usar ele bem? Olha só, imagina que legal se esse átomo aqui do meio, em vez de ser um silício, fosse um átomo que tem... Silício tem número atômico 14, né? Eu pegar o que tem número atômico 15. Se eu pegar o que tem número atômico 15, ele tem 15 prótons aqui, mas ele tem 15 elétrons. Então, nessa última camada, ele tem um elétron a mais aqui. A mais entre aspas, porque ele tem um próton a mais. Mas teria um elétron a mais. Quem tem número atômico 15... Se a gente for olhar lá, silício é 14. Então, quem tem número atômico 15 é o fósforo. Então, eu posso pegar um átomo de fósforo e aquele do meio lá, em vez de ser um de silício, eu botar um de fósforo. O fósforo tem um próton a mais aqui, mas tem um elétron a mais aqui também. Certo? Ele não é negativo, viu? Não é que ele tem um elétron a mais, portanto, ele é negativo. Não, porque ele tem um próton a mais aqui também, tá? Então, ele tem um elétron, entre aspas, a mais aqui. Por quê? A mais, porque a hora que eu combinar ele aqui com os outros de silício, da mesma forma que eu faria se tivesse só o silício, vai ficar um elétronzinho aqui, nossa senhora, prontinho para escapar. O que vai acontecer com esse elétron? Se eu não fizer nada, vai acontecer nada. Mas a hora que bater luz aqui, a hora que bater luz, esse elétron que sai, a hora que ele sai, eles não vão querer que ele volte para cá nem cavaca tussa, porque vai ter 8 elétrons lá, vai estar bonitinho aqui nessa camada. Não é? Então, esse elétron que se ele sair daqui não vai voltar muito fácil de jeito nenhum. Pode até voltar, mas não é fácil dele voltar. Bom, então aqui tem um elétron, entre aspas, a mais. Esse material aqui a gente chama de silício dopado. Dopado porque a gente botou um pouquinho de
fósforo nele. E aí a gente chama ele de um material do tipo N, como se ele fosse negativo. Aqui é a letra N que está escrito, viu? Perdoa aqui minha letra não é tão bonita não, mas é um N que está escrito ali como se ele fosse negativo, tá? Ele é negativo? Não, não é negativo. Por quê? Porque ele tem um elétron a mais, entre aspas, mas tem um próton a mais aqui também nesse núcleo aqui. Mas a gente chama de N, que é assim, é como se fosse um material que tem um elétron a mais. Mas aí vocês já estão pensando, né? Ó, tem um elétron a mais aqui, então eu precisava mandar esse elétron para algum lugar. Para que lugar que eu vou mandar? Vou arrumar um material que vou trocar esse do meio aqui, em vez dele ter um elétron a mais, entre aspas, ele tem um elétron a menos. Então vamos voltar para a tabela periódica. Ó, o silício está aqui, o que tem um a mais é o fósforo, o que tem um a menos é o alumínio. Pô, eu não gosto de pegar muito alumínio não, costuma pegar mais o boro. Todos dessa camada aqui tem 3 elétrons na última camada. O bóron, por exemplo, ele tem 2 na primeira e 3 na segunda. O alumínio é 2 na primeira, 8 na segunda, 3 na terceira. Então o importante é ter 3 na terceira, porque o silício tem 4, então fica faltando, entre aspas, um elétron. Então o povo pega o boro. Aí faz o seguinte, olha, bota um boro lá no meio, e aí na hora que ele compartilhar com todos os coleguinhas igual o silício sozinho faria, todos os coleguinhas são de silício, que tem 4 na última camada. O boro, que é o do meio aqui, tem só 3, então fica faltando um elétron aqui, entre aspas, faltando, né? Faltando um elétron aqui. Se está, entre aspas, faltando um elétron, ele é como se fosse, entre aspas, positivo. A gente chama ele do tipo P, uma camada do tipo P, tá? De positiva. Mas ela não é positiva, porque tem um elétron a menos, mas tem um próton a menos ali, tá? Então essa camada do tipo P, essa positiva aqui, tá faltando um elétronzinho aqui. Agora, olha que... Aí você deve estar pensando, nossa senhora, como é que eu faço? Eu vou pegar uma pinça e boto o boro aqui no meio, boto... Não! Eu pego o negócio de silício que está bem purozinho, misturo um pouco de boro, faço esse tipo P. Se eu misturar um pouco de fósforo, faço esse aqui tipo N, certo? Beleza? Então, só assim. Bom, agora você imaginou, nossa, que legal, olha só, se esse daqui está aqui, esse daqui está aqui, eu pegar, ligar isso daqui, deixa eu até botar aqui na canetinha para eu poder fazer o desenho de ligar. Se eu pegar, vamos supor que eu tenho uma lâmpada, um negócio aqui que eu quero acender, está aqui. E aí se eu ligar aqui e ligar aqui, o que vai acontecer? Depende. Olha só. Se bater uma luz aqui, a hora que essa luz bater aqui, o que vai acontecer? Ó, esse elétron aqui não está aqui bem quase soltinho. A hora que a luz bater, tem uma chance muito grande de esse elétron aqui pegar essa energia e ficar mais forte. A hora que ele ficar mais fortinho, ele sai daqui. Se ele sair daqui, não vão querer que ele volte logo, não é? Se não vão querer que ele volte logo, ele vai ter que arrumar um lugar para ir. Tem um lugar aqui para ele ir, tem um espaço aqui para ele colocar, não é? Se tem esse lugar aqui para ele ir, o que esse elétron faz? Bom, não estão querendo mais ele saiu daqui porque pegou energia. Tem um lugar para ir para lá, e vem para cá, acende a lâmpada, vem para cá. Pronto. Viu como é que funcionou? Olha que legal. Se muito elétron começar a vir daqui para cá, eu tenho uma corrente elétrica aqui. Se eu tenho uma corrente elétrica, eu acendo essa lâmpada aqui. Entendeu? Bom, esse foi o primeiro passo. Já dá para entender, é basicamente isso, mas só para entender um pouquinho mais a fundo como é que funciona na placa mesmo, sabe? No módulo mesmo, como é que ele funciona. Olha só, funciona o seguinte. A luz tem que bater nesse material do tipo P aqui, não é? Que é o que tem o elétron, entre aspas, a mais, não é? Então a luz tem que bater nele. Então é ele que eu vou botar lá em cima quando for fazer o módulo, certo? Então eu trouxe aqui para vocês um desenho, porque eu sou um amor de pessoa, já trouxe o desenho bem bonitinho aqui. Olha só. Você pega uma camadinha aqui desse material que a gente chamou ele do tipo N, né? Que era como se tivesse os elétrons a mais. E uma outra camadinha desse material que a gente chamou do tipo P, que é como se tivesse os prótons a mais, certo? Então esse daqui é o do silício dopado com o fósforo e o outro com o boro, né? Então aqui, esse aqui é como se tivesse o elétron a mais. Então os elétrons estão aqui, certo? E esse aqui do... O que eu faço? Junto os dois aqui e a hora que bater a luz do sol, o que vai acontecer? Bom, alguns elétrons que estavam aqui, ó, vou até voltar que ficou bonitinho aqui, olha só. Alguns elétrons que estavam aqui vão ser liberados. A hora que eles forem liberados, bateu a luz nele, tá vendo que aqui já tem uns negócios bem pertinho, ó, já tem uns buraquinhos para ele ir? Então alguns aqui, na hora que bater a luz do sol, já vão vir para cá. A hora que eles virem para cá, aqui não vai ficar faltando elétrons, não vai ficar faltando elétrons, porque os elétrons saem daqui. Então esse lugar fica positivo. Olha só que interessante. E aqui veio o elétron demais. Então esse daqui fica efetivamente negativo. Lembra? Esse daqui era do tipo N, né? Essa camada aqui é tipo N.
E essa é a tipo P, que é como se tivesse elétrons a mais entre aspas. Mas agora, como os elétrons saíram dela, ela fica positiva não entre aspas, ela fica positiva mesmo. Olha que legal. Se ficou positivo aqui, ficou negativo aqui, eu crio um campo elétrico, eu crio uma diferença potencial. Então já apareceu uma tensão aqui, né? Ó, já tem uma tensão. Essa luz, se continuar batendo aqui, esses átomos, esses elétrons aqui, a hora que eles absorverem energia, o que vai acontecer? Bom, eles poderiam ir para aqueles elétrons que estão lá embaixo, não iam? Só que aqui não está negativo já, o elétron é negativo, ele vai para um lugar que está negativo? Não vai para um lugar que está negativo, fica muito difícil para ele ir para um lugar que está negativo, porque o elétron é negativo, então ele é atraído pelo positivo. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons aqui vão querer sair daqui. O que eu faço? Ligo aqui, aqui eu ligo uma carga, alguma coisa que eu quero ligar, venho aqui e ligo aqui. O que vai acontecer? Esses elétrons aqui, a hora que bater a luz, como aqui está positivo e aqui está negativo, eles não vão querer ir lá para o negativo falar nem a pau, não vem para cá não, vai para lá. Eles vêm todos para cá, ligam a carga que eu estou aqui, ou o inversor de potência, por exemplo, que é um outro aparelho no sistema solar fotovoltaico, né? Ligo aqui, alimento esse inversor, volto para cá, não é? Nossa, é assim que funciona o modo solar fotovoltaico. Olha que bacana, que legal. Basicamente, esse é o princípio de funcionamento mesmo. Mas aí você deve estar pensando, eu ouvi falar que esses módulos duram 25 anos, fica 25 anos gerando. De jeito aqui não vai ficar 25 anos gerando, porque olha só, tem elétron aqui, aí esses elétrons vêm para cá, aí vem para cá. A hora que coisar isso daqui, acabou. Né? Parou, não vai ficar 25 anos gerando. Mas aí olha que interessante, começa a aparecer, a hora que vir muito elétron daqui, começar a vir para cá, começa a aparecer uma outra força, que é o seguinte: esse lado aqui, que era o N, não ficou positivo mesmo, porque saíram muitos elétrons dele, vai continuar saindo, então ele vai ficando cada vez mais positivo. E esse aqui vai ficando cada vez mais negativo. Então, aqui no núcleo, que tem uns prótons a mais também, então por isso fica positivo, vai começar a exercer uma força um pouco maior, que esse fica muito positivo, e esse fica muito negativo. A hora que esse vai ficando muito negativo, o elétron que está aqui, tá vendo que aqui está negativo, lá está positivo, ele sobe. Era para ter subido. Sobe, entendeu? Sobe, pronto, viu? E aí o elétron sobe. O elétron subiu, bateu luz aqui, vai para lá de novo e fica nesse caminho por resto da vida. Então, na verdade, do ponto de vista teórico, a vida útil de um módulo solar fotovoltaico, de uma placa dessa solar, é infinita, ela duraria por resto da vida. Mas como é um equipamento, tem um vidro em cima, começa a ficar mais fosco, tem a junção entre os dois começa a soltar um pouquinho entre esses dois materiais, então problemas mecânicos começam a acontecer pela ação do tempo. Por isso que depois de 25, 30, 35, 40 anos, talvez precise trocar. Mas do ponto de vista teórico, ela funcionaria para o resto da vida assim. Entendeu? Então esse é um módulo solar fotovoltaico, só que assim, tem então esse material N aqui, esse material P, esse material N, na verdade, então ele é compridinho lá assim, e esse P aqui. Aí o pessoal faz normalmente esse daqui um pouquinho mais fino, e aí fazem assim, pronto, botou aqui que tem que bater sol, não é? Que é dele que a gente vai tirar os elétrons. Então aqui eles botam uma gradezinha de prata ou de alguma coisa, material condutivo, para poder pegar esses elétrons e mandar lá para o fiozinho que eu vou ligar no inversor. E aqui a gente coloca uma basezinha, que pode ser uma base mesmo metálica, para poder pegar os elétrons de volta, entendeu? Esse é o módulo solar fotovoltaico. Aqui trouxe uma figurinha do módulo solar mais bonitinha, já com a gradezinha que pega os negócios e tal. Esse é um módulo solar de verdade. Entenderam como é que ele funciona? É muito legal, mas é fácil de entender. Assim, é claro que a gente precisa fazer uma forcinha para entender, mas é fácil de entender. Eu espero que vocês tenham entendido. E é muito bom, muito legal que você vê que só conhecimentos do colegial ou do ensino médio a gente consegue aprender isso e passar para frente. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa um like, siga o Instituto Lumes no canal, siga o Instituto Lumes nas redes sociais, e aí vocês vão ter muito material à vontade, material bom, de qualidade, para aprender um pouco mais sobre energia solar. Um abraço, um beijo, até mais, tchau, tchau.